repetição. Hoje nós estamos no 60º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é andando de modo digno da vocação. Efésios capítulo 4, versículo de número 1. Vamos fazer esta leitura de pés. Diz o texto bíblico: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Obrigado, pode ocupar o assento. Os capítulos de 1 a 3, Paulo tratou das doutrinas. Por exemplo, ele falou da doutrina da eleição, da predestinação, da redenção, da remissão. Olha quantas doutrinas maravilhosas. Ele trata de uma das doutrinas também, uma das mais lindas, que é a doutrina da adoção, ou seja, nós só somos chamados filhos de Deus porque o Espírito Santo gerou a filiação em nós. Essa é uma doutrina muito especial, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então todo aquele que crê em Jesus é feito filho de Deus. Essa é a doutrina da adoção. E aqui ele trata de variadas doutrinas, eu só citei algumas aqui para os irmãos. E dentro desse ensinamento doutrinal, o apóstolo Paulo, ele dirigiu a Deus duas orações específicas em favor dos crentes, intercedendo para que os crentes pudessem compreender a grandeza de Deus que nos salvou e nos abençoou. Lembra que ele diz lá em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. E essas bênçãos espirituais é justamente essas que eu acabei de falar para os irmãos, da redenção, da salvação, da justificação e assim por diante. Agora vocês percebem comigo que o apóstolo Paulo, ele encerra a primeira sessão desta epístola com uma doxologia, no capítulo 3, no versículo 20 e 21, onde ele fala: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Aí ele diz: a esse glória na igreja. Então ele termina o capítulo 3, a primeira parte do ensinamento dessa epístola, louvando ao seu doxologia, palavras que exaltam, que honram, que glorificam ao Senhor, ou seja, é um louvor a Deus. E agora perceba só, ele termina com essa doxologia: a esse Deus, glória na igreja. Então, desse modo, a segunda metade dessa epístola, que vai do capítulo 4 até o encerramento, que é o 6, o apóstolo agora, de modo prático, instrui e encoraja os crentes, no caso a igreja, a viver de maneira que glorifique a Deus. Então veja, ele termina o capítulo 3 dizendo: a esse glória na igreja. Então a partir do capítulo 4, ele vai trazer ensinamentos da maneira que a igreja deve viver, a qual essa maneira que a igreja vive é que glorifique a Deus. Então tudo que nós vamos aprender do capítulo 4 ao capítulo 6 fala da maneira com que nós podemos glorificar a Deus, em que nós de fato glorificamos a Deus com o nosso viver nele, tá certo? Então Paulo começa aqui dizendo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. A palavra rogo-vos aí significa convocar alguém para fazer algo, exortar. No caso, exortar aqui é encorajar, estimular alguém a tomar coragem. Então, quando o apóstolo Paulo está aqui falando rogo-vos, isso aqui nada mais é do que um apelo amoroso para que os irmãos vivam de acordo com a nova vida em Cristo revelada pelo Espírito Santo. Então, eles só são crentes porque o Espírito Santo trouxe a luz à salvação. Porque sem o Espírito Santo iluminar o nosso entendimento, nós nunca reconheceríamos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Então agora nós tivemos essa revelação de que Jesus é o Salvador, é o Deus vivo. E agora nós passamos a viver nesta revelação, nós recebemos esse ensinamento do mistério de Deus, que é Cristo, né? A salvação que estava escondida desde os tempos eternos, agora foi revelada a nós, tá certo?
Então agora o apóstolo Paulo está dizendo, já que o Senhor Deus nos revelou isso a nós, nós temos esse conhecimento, então agora ele faz um apelo amoroso, já que vocês têm o conhecimento dessas verdades eternas, então agora vocês devem viver de modo que louve a Deus, que honre a Deus, que glorifique a Deus com o seu viver. Então essa palavra rogo-vos nada mais é do que um apelo amoroso. Agora veja em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, o que o apóstolo Paulo diz: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Perceba só, por que há um apelo amoroso do apóstolo Paulo? Rogo-vos. Por que ele está rogando para os irmãos para que tenham uma vida digna na presença do Senhor? Porque ele está querendo dizer o quê? Esse ensinamento que nós recebemos, a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus, se não há uma mudança de vida, se não há um viver que glorifica a Deus, essa graça que nós recebemos é vã. Ou seja, nós estamos tornando a graça de Deus vã em nossa vida, tá certo? Então, a questão aqui, que ele está apelando para os irmãos, essa palavra rogo, você vê que é um implorar, só que é um implorar, veja, ele era um apóstolo, ele tinha autoridade apostólica de alguém que foi comissionado, enviado pelo próprio Cristo, mas quando ele trata com os irmãos, ele não impõe, ele roga, ou seja, ele faz um apelo amoroso, como querendo dizer para os irmãos, vamos viver uma vida cristã autêntica, né? E ele faz isso de uma forma amorosa, isso que eu acho interessante, é que ele não impõe, né? Não é algo imposto, goela abaixo na vida do povo, não, tratando de uma forma amorosa, com os irmãos. Então agora perceba isso aqui comigo, a palavra aí em vão, que nós acabamos de ler, que Paulo fala, exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, a palavra vão aí significa destituído de riqueza espiritual, sem os verdadeiros frutos da fé, ou seja, infrutífero, que resulta em nada. Então o apóstolo Paulo está querendo dizer o quê? Vocês receberam a revelação de que Jesus é o Senhor, só que agora, se vocês não colocar na prática a vida de Cristo em vós, a graça que vocês receberam, ou seja, está sendo em vão, porque a questão é o quê? Aquilo que nós recebemos é para a transformação da nossa vida. Então, quando eu passo a viver uma vida de alguém que foi transformado, eu estou dizendo que a graça de Deus na minha vida não é em vão, aleluia. Ou seja, não é infrutífera, não é destituída de uma verdadeira riqueza. Então, perceba isso aqui comigo, pela fé nós temos entrada, ou seja, acesso às riquezas da graça de Deus, está escrito em Romanos 5,2, pela fé temos entrada a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor que nós não merecemos, a sua santa influência sobre nós, que nos faz vencer a tentação, o pecado, a carne, faz nos viver de uma forma que agrada a Deus. Isso é a graça de Deus sobre nós. Então perceba que é por esta graça que passamos a desenvolver uma vida cristã frutífera, que glorifica o nosso Deus. Mas esta graça, o apóstolo Paulo aqui em Coríntios está dizendo que essa graça pode se tornar em vão se cedermos às tentações do inimigo e às tribulações que visam a desanimar-nos. Entende? Então perceba isso aqui comigo. A tentação, o que é uma tentação? Uma incitação ao pecado. Então o único que nos tenta é o diabo, e nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, né? Então o adversário, ele tenta o ser humano, ele coloca diante do ser humano aquilo que nós chamamos de um prato, né? Para que o ser humano se alimente daquilo que é errado aos olhos de Deus, ou seja, que é aquilo que é pecado. Então, a partir do momento quando a pessoa passa a cair em tentação e permanecer caído nela, ou seja, a graça de Deus na vida dessa pessoa foi em vão. E agora também, perceba isso aqui, então as tentações do inimigo e também as aflições, as tribulações dessa vida, que visam a desanimar-nos, quer tornar a graça de Deus em vão, tá certo? Então veja, não é só a tentação, o inimigo colocou uma situação para a pessoa cair e pecar, não só isso,
Então as tribulações do ponto de vista humano, do ser humano caído, as tribulações, as aflições, vêm para quê? Para desanimar aquela pessoa. Então as perseguições, as lutas vêm para quê? Para que essa pessoa desanime e fale, não vou mais servir a Deus também, desanimo de vir para o culto, desanimo de servir a Deus. Então as tribulações do ponto de vista desse mundo caído tem esse sentido. Por que eu digo do ponto de vista desse mundo caído? Porque as tribulações e as aflições do ponto de vista de Deus, é Deus trabalhando na nossa vida para nos purificar. Então tem um ponto de vista diferente aí, tá certo? Então perceba isso aqui comigo. É por isso que há necessidade do apóstolo Paulo fazer o quê? Rogar, ou seja, exortar, estimular os crentes a tomar coragem. Então ele está dizendo o quê? Perceba, olha, eu te exorto, eu te estimulo, tome coragem, não caia em tentação, resista ao diabo. E outra, em meio às lutas, não deixe de ser crente, não pare de cultuar, não abandone a sua congregação. Em meio às tuas necessidades, creia que Deus vai prover nelas. Em meio às tuas lutas, creia que Deus vai pelejar por você, aleluia. Esse trabalho, até porque está escrito em Romanos capítulo 12, que fala lá, o dom de exortar. Então a exortação ali no caso, tem pessoa que pensa que exortar é um chamado de atenção corrigindo a pessoa. Não, a demonstração que é isso. Ali exortar é encorajar, e encorajar as pessoas, isso é um dom de Deus, você sabia? Porque existem pessoas que eles estão para baixo, e de repente ele encosta perto de você, aí você vai e encoraja ele. Não, isso aí vai passar, isso aí Deus vai te dar vitória. Não, Deus já fez na tua vida coisa maior. Isso é encorajar a vida de uma pessoa, tá certo? Então aqui o apóstolo Paulo está fazendo isso com os irmãos, está encorajando os irmãos, tá certo? Concernente a ter uma vida digna do Senhor, a ter uma vida que glorifica a Deus. Essa é a exortação. Barnabé encorajou os novos convertidos em Antioquia. Isso está escrito em Atos capítulo 11, versículo 23. Perceba, diante das perseguições, Deus ali permitiu que o povo de Deus, muitos fossem dispersos para várias partes, vários cantos. Filipe desceu em Samaria, e cada um foi para um canto, e no caso, em vez de a igreja ser prejudicada no meio daquela aflição, o que aconteceu? A igreja cresceu mais, porque agora o povo começou a pregar o evangelho por todas as partes, então a igreja, se expandiu de uma forma extraordinária, de tal maneira que o evangelho chegou em Antioquia, e agora, a Bíblia diz que o evangelho tomou uma proporção grandiosa ali, que foi fundada uma igreja em Antioquia, uma igreja firme, e ali, essa notícia chegou em Jerusalém. Quem estava lá em Jerusalém? Um dos homens que estava lá em Jerusalém era Barnabé. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem de Deus, Barnabé, viu? Pouco se fala de Barnabé, mas era um dos grandes homens de Deus que a palavra de Deus fala. Barnabé é aquele que acreditava nas pessoas. Ele é chamado filho da consolação, o significado do nome dele. E ele era um homem que encorajava as pessoas. Barnabé é tremendo, viu, irmão? Agora escute isso aqui. Quando os irmãos em Jerusalém ficam sabendo que o evangelho chega em Antioquia, manda ali a Barnabé, porque o povo era novo convertido. E naqueles dias, quem estava se convertendo ao cristianismo estava passando por perseguição. E aí diz 11:23 de Atos, diz assim, ó: e Barnabé exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então Barnabé está querendo dizer o quê? Vocês já sabem que Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador, agora permaneça nessa graça, permaneça nessa fé. Ou seja, não torne a graça de Deus em vão na sua vida, destituído de uma verdadeira espiritualidade que leva a uma vida frutífera. Então ele está querendo dizer o quê? Mesmo em meio às lutas, ser frutífero em Deus, dê frutos, dê testemunho de Deus. E aí o próprio apóstolo Paulo também, na sua primeira viagem missionária, que está registrada a partir do capítulo 13 de Atos,
mas no capítulo 14, precisamente, o apóstolo Paulo foi apedrejado e muitos tiveram ele como morto. Olharam para ele e falaram: esse aqui está morto, e deixaram ele. Mas ele ressuscitou, não, ele se levantou, ele não estava morto, não. Apedrejaram tanto ele que chegaram a considerar ele como morto. E sabe o que diz a Bíblia? Que ele se levantou. E sabe o que ele passou a fazer depois de apedrejado? Foi pregar de novo. Foi apedrejado, deram ele como morto, por quê? Por pregar o evangelho. Aí depois ele se levantou, só deu tempo de cicatrizar ali os hematomas. O que aconteceu? Deus mandou: vai e prega de novo. E aí ele continuou pregando, e sabe o que diz a Bíblia? E com 14:22 de Atos, e confirmando o ânimo aos irmãos, exortando a que os irmãos permanecessem, porque ele dizia: porque por muitas tribulações importa entrar no reino dos céus. Olha lá, no reino de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Aqui nessa terra não tem brincadeira, não. Aqui, por causa do inimigo, por causa da hostilidade do inimigo, ele luta contra nós, ele nos persegue. É por isso que há tribulações. Então o apóstolo Paulo está dizendo: para quem quer chegar no céu, para quem quer chegar na eternidade, tem batalha, tem luta diária. Mas qual que é a palavra? A graça de Deus é poderosa sobre nós. Não torne a graça de Deus em vão. É por isso que nós temos que nos estimular uns aos outros na presença do Senhor. Quando você vê que o teu irmão, a tua irmã está se abatendo pela luta, vai lá e sacode ele e diga: Deus vai te dar vitória, meu irmão, aleluia. Quando você vê que ele não está resistindo à situação, diga: Deus é maior do que esse problema que você está. Esse trabalho esse apelo, né, aos irmãos a permanecerem, a estimular, a tomar coragem, é tremendo isso aí, que possa haver isso sobre a igreja, porque isso é uma doutrina bíblica, tá? Agora veja, o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor. Você sabe que a palavra prisioneiro significa amarrado. Prisioneiro é prender junto. Então, enfaticamente, Paulo se diz ser o prisioneiro do Senhor, mostrando assim que está enlaçado no amor de Deus e sofre, não por ser um rebelde, mas sim um fiel servo de Cristo Jesus. Então veja, ele está dizendo para os irmãos: rogo-vos, pois eu preso do Senhor. O que ele está querendo dizer? Eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando. Eu estou falando para vocês não desfalecer nas lutas. Eu estou falando para vocês dar testemunho de vida cristã, mas eu não estou na colônia de férias, não. O que ele está querendo dizer? O que ele diz, já está dando a dica para os irmãos: eu sou o prisioneiro do Senhor. O que ele está querendo dizer? Eu estou com as algemas aqui, eu estou amarrado. Mas por quê? Não é porque eu sou um rebelde, não, que eu fiz coisa errada, que eu vim parar na cadeia. É por pregar o evangelho. É por amor às almas que eu estou aqui. Então veja, esta é a causa porque nós sofremos nessa vida. Eu estou falando do crente fiel. A causa do crente fiel sofrer nessa vida é justamente isso: a sua fidelidade ao Senhor. Se você quer ter uma vida de fato quieta e piedosa, como diz a Bíblia Sagrada, vai sofrer perseguições. Não tem como ser diferente. Tá certo? Mas aí vem a pergunta: mas o ímpio também sofre? Sofre, mas ele sofre sem razão, sem motivo. Ele sofre porque é de fato um rebelde e está fazendo tudo aquilo que é contra Deus. E o crente sofre, mas o crente sofre com propósito. Ele sofre por uma causa. E qual que é a causa que ele sofre? Ele não nega o nome do seu Deus, ele não nega o nome do Senhor. Um outro exemplo aqui disso: José também era o prisioneiro. Aqui no original, no caso aqui, está prisioneiro no Senhor. No capítulo 3, versículo 1, está prisioneiro do Senhor. Tem conotação diferente, tá? Mas vamos lá. Perceba isso aqui. Quando ele está dizendo eu sou prisioneiro do Senhor ou no Senhor, o que ele está querendo dizer aqui é o quê? Ele falou: se eu não estivesse sendo fiel a Cristo, se eu não estivesse sendo servo fiel do Evangelho do Senhor, eu não estaria passando o que estou passando. Está dizendo, eu só estou passando pelo que eu estou passando, porque isso é prova de que
Eu estou na fidelidade com o Senhor. Então agora entenda isso aqui. Tem coisa que o cristão sofre, não é porque ele é um rebelde. Tem coisas que às vezes na nossa vida você fala, meu Deus, por que tanta situação assim? É justamente porque você quer ser fiel a Deus. É justamente porque você decidiu honrar o teu Deus. E aí as coisas conspiram contra ti para que você não faça isso. Tá certo? Mas é honroso sofrer pelo nome do Senhor. Porque é a recompensa disso, tá? E nós veremos essa recompensa na eternidade, tá? Você vai ver quão recompensador será sofrer pela causa de Deus aqui na terra. Veja isso aqui comigo. Volto a repetir, né? José também era o prisioneiro no Senhor. Veja só, Gênesis 39, o 20 ao 22. Veja só, versículo 20 primeiro. E o Senhor, aqui no caso Potifar, de José, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos, assim esteve ali na casa do cárcere. Então perceba aqui o versículo 20. José foi preso, tá certo? Ele foi mandado ali para o cárcere, ele foi algemado e foi lançado no cárcere. Aí vem a pergunta, e por que José foi preso? Qual é a causa dessa prisão de José aqui? Lembra da esposa de Potifar? Não quis se deitar com ele, se prostituir com ele? E ele pegou e falou, o quê? Não farei isso. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Então, a causa de José era nobre, era fidelidade. Só que agora, perceba isso aqui como que é violento, né? Agora perceba que esta mulher terrível, no caso aí, ela usou de injustiça com o servo de Deus, porque ela quis se prostituir, conforme Gênesis 39, 9 e 10, e José fugiu. Agora, ela pega e calunia José, porque José, ela tenta avançar nele, e ele pega e sai correndo, só que a túnica ficou na mão, a túnica dele ficou na mão dela. Aí o que ela fez? Caluniou, falou, começou a gritar, e falou, esse moço hebreu que tu trouxeste aqui, quis me violentar. Então ela caluniou. Aí o Potifar ficou enfurecido e pegou e fez o quê? Mandou prender ele. Então ele foi preso por quê? Por causa da fidelidade. Está vendo o que é ser um preso do Senhor aqui? Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, eu não estou preso como um rebelde. Eu estou aqui por causa do chamado do meu Deus. Aleluia. Aquela mulher sem vergonha, ela quis manchar o caráter ilibado de José. Ele tinha uma vida ilibada, pura. Do mesmo modo, percebe, do mesmo modo que os seus irmãos já tinham tentado fazer. Você sabe que além dos irmãos dele trair ele e vender ele, caluniaram ele. Por que caluniaram? Porque os irmãos dele pegaram a roupa dele também, gostavam de pegar na roupa do cara, hein, meu? Pegaram a roupa dele, a túnica dele de novo, aquela túnica... Aí pegaram a túnica dele, perceba só, e mancharam, mataram um animal e mancharam, e falaram para o papai Jacó, isso aqui é o sangue do teu filho, está morto. E aí caluniaram, falavam que ele estava morto, mas quando falavam que ele estava morto, ele estava vivo dando fruto lá. Ele estava vivo e dando fruto, tá certo? Então perceba isso aqui. Agora, este é o nosso consolo nas injustiças nessa terra. Então, aqui na terra há muitas injustiças e causa revolta no nosso coração, causa muita revolta. Só quem já passou por uma situação injusta, constrangedora, sabe o que é isso. Quando uma pessoa te persegue injustamente, quando alguém luta com você injustamente, quando alguém fala de você injustamente, sem motivo. Só quem sofreu isso sabe quanto que é doloroso, tá certo? Só que qual que é o nosso consolo mediante essas injustiças? Está aí o versículo 21, olha o nosso consolo. O Senhor, porém, estava com José. Aleluia. Dá uma cutucada, é a primeira vez que eu vou pedir isso, dá uma cutucada no irmão e diga, o Senhor está contigo. Ela batura cachanda calabaia.
Em meio a esse processo doloroso que tu vive, em meio a essas injustiças, o Senhor que você decidiu no teu coração ser fiel, Ele não te deixou, Ele está contigo. Tapacala para Shai. Aleluia. É isso que nos consola. É isso que nos consola. Essa palavra estava significa estar a favor de alguém. Então, o favor de Deus estava sobre José. Aí o Salmo 124, 1 diz assim: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ai de nós, o inimigo teria nos engolido vivo. Então é o Senhor que está conosco. Isso é um consolo para a nossa alma. Em meio a tantas situações adversas que nós passamos desta vida, o nosso consolo é esse: Deus, olha lá, tem um porém, mediante as lutas, mediante as calúnias, mediante as perseguições, porém, estava o Senhor com José. Ou seja, Deus ia favorecendo o homem de Deus. Agora veja só isso aqui, que coisa linda. Por isso que eu digo, ser o prisioneiro do Senhor e no Senhor também é diferente, porque a gente não sofre por acaso, a gente sofre pela causa. Tem uma causa, tem um propósito. Olha lá, mas quando ele foi lançado ali, ó, no cárcere, aqui eu vou entregar uma pérola aqui, ó. E o carcereiro maior entregou na mão de José todos os presos, ó, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Olha lá, os presos foram entregues na mão de quem? De José. Então entenda uma coisa: qual é a causa porque José estava naquela condição ali? Sabe por quê? Porque Deus colocou ele como líder daquelas pessoas que estavam perdidas. E você acha que José não falou do Deus de Israel, não falou do Deus vivo para esses homens? Então a causa era nobre, tá certo? Então Deus tinha um propósito em tudo na vida de José. Perceba isso comigo. Ele mesmo disse em Gênesis 45, 5, quando ele se revelou para os irmãos dele, ele falou assim, ó: para a conservação da vida, Deus me enviou adiante da vossa face. Perceba só, depois que José se revelou para os irmãos dele, quando ele já estava como governador do Egito, os irmãos dele ficou preocupados, porque eles tinham vendido José para o Egito como escravo, e agora estão com medo. Será que ele vai nos castigar? Será que ele vai pagar na mesma moeda? Será que ele vai nos justiçar pelo que fizemos por ele? Será que ele vai se vingar? Mas José pegou, ele teve uma interpretação diferente do sofrimento dele. Ele pegou e disse: olha, não foi vocês que me mandaram para cá. Ele falou: foi o próprio Deus que está... pelo amor de Deus. Ou seja, no processo, no sofrimento dele, o que José viu? José viu Deus na vida dele. Ele não falou: foi o diabo que me colocou aqui. Presta atenção, que maturidade é essa? Ele não está dando a mínima para o diabo, não está dando a mínima pelos falsos irmãos dele. Cada um vai ter que arcar com a sua responsabilidade. Mas José está falando: a minha vida é do Senhor, é Deus que está no controle da minha vida. Vocês fizeram o que quiserem, mas Deus é que está dirigindo a minha vida. Eu sou do Senhor, eu estou gemado em Deus. Meu Deus do céu. Ele é como que José dizendo para ele: seu filho, Deus é que tem o controle da minha vida. E veja só que coisa tremenda. Então tudo aquilo que ele passava era por amor ao Senhor, era por fidelidade ao Senhor, porque Deus havia dito para ele: ó, tu vai governar. Deus tinha dado a revelação para ele. E José entendeu que se Deus não tivesse colocado ele ali naquela posição de governador, a terra passaria por um caos sem precedentes, iria morrer milhões e milhões de pessoas naqueles dias, porque houve 7 anos de fome na terra. Se ele não tivesse acumulado comida, haveria morte sem precedentes. Imagine 7 anos sem comida, filho. Que terra que sobrevive? Só um pouquinho que o caminhão para de transportar de um mercado para o outro, uma semana entra um caos. Imagine 7 anos aí. Uma semana, só uma semana fica sem os mercados abastecer aqui, sem os caminhões abastecer o mercado. Uma semana só. Você vê como que fica o caos? Agora imagine 7 anos sem comida.
7 anos sem plantar e colher. Então Deus tinha, dentro daquela situação que ele estava vivendo, Deus estava trabalhando a vida dele. Você não entendeu, mas o que está acontecendo na sua vida não fugiu do controle do Deus Todo-Poderoso. Se Deus de fato é o teu Deus, até nessa situação de luta que você está passando, de enfermidade que você está passando, Deus está no controle dessa situação. Aí vem aquela palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Levante a mão que eu estou profetizando. O que você está passando vai cooperar para o teu bem. As situações que hoje você tem vivido e que você fala: que é isso, meu Deus? Deus está dizendo: Ele está trabalhando na causa. Aleluia, aleluia, aleluia. Daqui a alguns dias você vai entender porque você está passando essa dor. Daqui a alguns dias você vai entender porque está passando esse processo. Nem que você tenha que dizer como Jó: antes eu ouvia falar de ti, hoje os meus olhos te veem. Aleluia, glória a Deus. Isso aqui só a título de informação e de enriquecimento teológico, tá? Isso não está no estudo, mas quero trazer essa pérola para os irmãos. José é um dos tipos mais perfeitos de Cristo que tem no Antigo Testamento. Por quê? Ó? Veja só, José foi traído pelos seus irmãos e entregue na mão de outros. Não foi isso que os judeus fizeram? Os irmãos de Jesus. Da sua mesma parte, foram e traíram ele e entregaram ele nas mãos. O Judas não foi, não vendeu? E entregou na mão dos romanos. Então a primeira prisão de José fala da entrega de Cristo na cruz. Agora vamos lá, segundo, José, presta atenção, José agora foi levado, presta atenção, no cárcere de Faraó, ou seja, na masmorra. Era um lugar a parte mais baixa do Egito. Era onde ficava o cárcere. Depois que Jesus morreu na cruz, onde ele desceu? Eu ouvi um aleluia aí, ó. Eu vi um glória ungido aí. Quando Jesus desceu no Hades, ou seja, ele tomou a chave do cárcere na mão. Ele não falou: eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do Hades na minha mão. E agora, José não se tornou governador de todo o mundo da época? Jesus não vai reinar no reino milenar? Isso aqui é só um enriquecimento aí, tá? Para o seu acervo teológico. Então vamos lá. Ele diz aí: o preso do Senhor. Vamos trabalhar essa parte. O preso do preso do Senhor. Ou no caso aqui, no Senhor. A palavra Senhor aí, você sabe o que significa: proprietário, governante, alguém que tem o controle da pessoa. Então ele está dizendo o quê? Paulo está querendo dizer o quê? Deus é meu governante. Jesus, Ele é quem tem o controle da minha vida. Olha, se tu não falar nada, presta atenção. Em outras palavras, Paulo diz que Jesus é o dono de sua vida e faz dela o que quiser. Então, se Jesus é o dono da minha vida, se a minha vida é dele, pertence a ele, ele faz o que da minha vida? O que ele quiser. Aí a pergunta é essa: a sua vida é do Senhor? Tá vendo? Então ele faz o que ele... Se uma coisa é propriedade sua, você faz dela o que você quer, não é? Entende? Então ele está dizendo: eu sou do Senhor. Agora vem comigo nessa aplicação linda. Eu vou ter que ler esses versículos, tá? Eu não vou só falar, não. Lucas 19, 30 ao 35. Perceba isso aqui. Jesus pegou 2 dos seus discípulos, porque ele ia entrar na sua entrada triunfal em Jerusalém. E ele pediu para os discípulos preparar o caminho. Aí veja só. Dizendo Jesus isso: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes,
achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. Presta atenção. E se alguém vos perguntar por que soltais, assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, olha lá, acharam como lhes dissera. Olha lá, os 2 discípulos foram lá e acharam o jumentinho amarrado. Olha o que aconteceu. E quando soltaram o jumentinho, os seus donos, a palavra dono é a mesma palavra Senhor, é a mesma, tá? Só que traduzido de forma diferente aqui, porque Senhor e dono é a mesma coisa. Então os seus donos, presta atenção, o dono do jumentinho, os donos do jumentinho disseram, por que soltais o jumentinho? Eles perguntam, por que vocês estão soltando esse jumentinho se eu sou dono dele? Agora veja. E eles responderam, o Senhor precisa dele. Então pega isso aqui antes de eu ler o versículo 35, perceba isso aqui. Jesus é o Senhor do dono do jumentinho. Presta atenção, o jumentinho não tem dono? E o dono do jumentinho? Tem dono. Então perceba, olha lá, aqui está o jumentinho, aqui está o dono, mas acima do dono do jumentinho está o... Aí, veja isso aqui, gente do céu, isso aqui é violento demais, gente. Perceba isso aqui, vamos ler o versículo 35 antes de eu terminar a aplicação. E trouxeram-no a Jesus, trouxeram o jumentinho a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Então vamos lá, pegaram o jumentinho, porque Jesus falou o quê? Eu preciso dele, o Senhor precisa dele. Olha lá, o Senhor precisa dele. E aí Jesus foi e montou no jumentinho. Agora veja isso aqui, a aplicação é essa aqui, ó, para nós, que coisa linda. Então, Jesus é o Senhor do dono do jumentinho, ou seja, se Jesus é o nosso dono, tudo que nós temos, inclusive a nossa vida, pertence a Ele. Então, Jesus sendo o Senhor de nossas vidas, Ele pode instrumentalizar. O que é instrumentalizar? Pronto para ser usado. Eu e você, perceba, esse jumentinho significa aquilo que pertence a nós. Por exemplo, você tem uma vida, essa vida pertence a você. Deus te deu a vida, então essa vida pertence a você, tá certo? Você tem o quê? Uma família, essa família te pertence. Você tem o quê? Um marido, você tem uma esposa, você tem filhos, você tem bens materiais. Isso não é teu? É teu. Só que perceba, você é dono desse jumentinho. Só que tem alguém que é o seu dono. Então, presta atenção, aquele que é o seu dono tem o direito de comandar tudo que é teu. Ai, 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 ai. E o que isso tem a ver? Se Jesus quer pegar o teu jumentinho e usar, aleluia, Ele vai usar, por quê? Porque você é dele, a tua casa é dele, a tua vida é dele. Não entendi, Jesus vai pegar o que é teu e vai instrumentalizar, vai usar na presença dele. Aleluia. Meu Deus, a partir do momento que Cristo me alcançou, oh meu Deus, a partir do momento que Ele me alcançou, Ele é o meu dono, e agora tudo que eu tenho não é mais meu, simplesmente, é do Senhor. O Senhor tem posse disso. Então vamos lá, agora você tem uma família, tá certo? Você tem uma família, mas só que você tem um dono. Aí Jesus pega e fala para você estar com o seu jumentinho amarrado lá, família, um exemplo. Tá? O jumentinho é a aplicação, tá? Aí está lá a sua família. Aí você fala, pega e fala, não, eu vou usar a família do jeito que eu quero. Aí vem Jesus e fala, preciso dessa família. Aí você pergunta e fala, não, mas essa família é minha. Mas aí qual que é a resposta? O Senhor precisa dessa família. O Senhor precisa dessa. Quem está entendendo essa revelação aqui, meu Deus? Aonde que Jesus sentou? No jumentinho, isso significa liderança. Ele instrumentalizou. Agora entende? Você pegou aquele teu filho jumentinho. Vocês entenderam que eu estou espiritualizando, tá? Aí você pegou e fez o quê? Se a minha vida é tua, Senhor, tudo é. Aí Jesus vai pegar, vou pegar esse jumentinho. Vou instrumentalizar ele. Uracachanda candarabassuia.
É por isso, eu vivi esses dias atrás uma experiência até que bacana, sabe? Várias, mas eu vou contar uma que Deus colocou no meu coração agora. De manhã eu estava orando, pelas 7 da manhã mais ou menos eu estava orando, como de costume. E eu estava orando, e ali eu orava: Senhor, me faz ser útil na tua obra, me usa nesse dia, me usa, como Pedro estava orando, e o Senhor ali deu uma revelação para ele e usou ele. Eu falei: me usa. De repente, Deus tinha colocado na mão da minha família uma quantia financeira. E estava no meu coração de eu ajudar algumas pessoas. E aí, de repente, chega a minha esposa. Ela não sabia, eu estava orando, ela não sabia, não ouviu orando. Ela não ouviu, que eu oro em lugar separado, ela não tinha ouvido essa oração. E aí ela pegou e falou assim: ô bem, sabe o que eu estou pensando? Eu estou pensando em tal pessoa, uma missionária tal, de fora. E eu peguei e falei: é ela mesmo o negócio. Aí ela foi e ligou para a missionária. Ela falou: olha, eu estava orando e pedindo para Deus uma provisão. Porque eu estava com a minha faculdade atrasada e não tinha o que pagar. Sabe qual foi o valor que eu dei para ela? O valor da faculdade. Aleluia! O Senhor viu aquele jumentinho do dinheiro parado ali. Ele falou: eu preciso dele. Eu preciso. Como ele é Senhor da minha vida, eu falei: pega e usa. Agora vocês entenderam a revelação. Levante as duas mãos para o alto. Eu estou dizendo que o Senhor é dono da tua vida. Sendo dono da tua vida, Ele vai instrumentalizar tudo que é teu, não é teu, é do Senhor. Deus vai instrumentalizar a tua casa. Deus vai instrumentalizar a tua família. Deus vai instrumentalizar os teus filhos. Deus vai instrumentalizar a tua saúde. É tudo do Senhor. Aleluia. Então diga: o Senhor precisa dele. Aleluia. Aleluia. Agora veja só, oh meu Deus, aqui já vai uma aplicação profética agora. Eu estou debaixo da revelação. O jumentinho está o quê? Livre ou preso? Jesus mandou o quê? Liberta para me usar. Liberta para me usar. Você não entendeu a revelação ainda, se não tinha dado glória. Haverá sobre esta palavra profética uma unção de Deus para libertar os cativos. Deus vai alcançar alguém que está preso, porque Ele está dizendo: eu preciso, eu vou usar Ele. O Senhor precisa dele. Aleluia. E aí o que aconteceu? O jumentinho aonde ia? Quem que estava sobre o jumentinho? O jumentinho ia carregando Jesus e andando. Oh meu Deus, oh meu Deus. Carregando. Aquele jumentinho nunca mais saiu mesmo depois daquele dia. Jesus falou: deixa eu libertar ele, que eu preciso dele. Abra as mãos aí, eu estou debaixo de uma revelação forte. Eu não sei o que estava preso na tua vida. Eu não sei qual é a área da tua vida que estava presa, mas pela palavra profética, Deus toma a minha boca para te dizer: o Senhor está libertando. E aí alguém chega e fala: mas por quê? Aí o Senhor responde: é porque eu preciso dele. É porque eu preciso dele. Deus vai instrumentalizar aqui hoje. Amém. Glória a Jesus. Parte B do versículo, vamos lá. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, olha lá, parte B, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Primeiro, a palavra andeis. A palavra andeis aí significa caminhar junto a, andar nas pisadas, ou seja, ele pisou, pisa em cima, entendeu? É fazer o mesmo, ou seja, imitar. E ainda mais, olha a riqueza do significado dessa palavra. Ir, estar ocupado com, no caso aqui, ocupado com Deus. Então, a caminhada com Deus é uma ocupação. Perceba, a caminhada com Deus é uma.
É por isso que Jesus falou para Maria: você escolheu a boa parte. Jesus falou que ela era uma desocupada? Jesus falou: não, você escolheu a boa. Escute isso aqui. Então, aqui andeis é justamente fala de ir, caminhar, estar ocupado com Deus. Este andar é o estilo, modo de vida, conduta diária. Agora veja isso comigo. Se nós observarmos aqui nesse texto, a vida cristã não é comparada ao ato de correr ou ficar parado, mas o ato de andar. Veja. A Bíblia não diz, para que venhais correr. A Bíblia diz, para que fiqueis parado. A Bíblia diz o quê? Para que andeis. Então, por que o texto diz para que andeis? Olha que coisa aqui tremenda. Porque seguindo as pisadas de Cristo, nós não estamos atrasados, porque corre quem está atrasado. E nem estamos ociosos, mas estamos no tempo de Deus. Então essa questão de andeis aí no versículo 1, a parte B, esse andeis, significa que nós não estamos atrasados, tá certo? Porque você sabe, corre quem está atrasado. Dentro desse contexto que eu estou falando, geralmente corre quem está atrasado. Então a vida, perceba, a vida espiritual não se adianta. É um andar diário. É um esforço diário. Cada dia é um bloquinho que você vai colocando na sua vida espiritual. E também, perceba, não é um ato de paralisar. A vida espiritual, a vida com Deus, não é uma vida ociosa, não é uma vida de grande ocupação. A nossa maior ocupação sempre é o Senhor. Então, quando o homem estava em plena comunhão com Deus, né, ele andava com o Senhor. Lembra quando Deus criou Adão e Eva? Olha só o que diz, o homem andava com Deus. E como que eu sei disso? Está aqui, e ouviram a voz do Senhor a voz do seu Deus que passeava, ou seja, andava no jardim. Então veja, Deus descia no Éden para quê? Para o Adão e Eva seguir os seus? Entendeu? Presta atenção, Deus descia lá no Éden, e aí Deus ia e deixava as suas marcas no chão. Aí Deus ia e pisava. Ou seja, Deus estava ensinando: Adão, você pisa aqui, onde eu pisei. Ou seja, você ama do jeito que eu estou te ensinando que é o amor. Você cuida da tua esposa do jeito que eu estou te ensinando que deve ser cuidado. A esposa ame entende? Você nomeia os animais desse jeito, você cuida da terra desse jeito. Então Deus estava ensinando ele. Só que a partir do momento quando Adão, perceba, Adão ao pecar, a palavra pecar, como está escrito em Efésios 2:1, falar delitos ou transgressões, significa passo em falso. Então, quando o ser humano pecou, ele deu um passo em falso, ou seja, ele deixou de fazer o que Deus fazia. É forte isso, não é? Então, transgredir é um passo em falso contra o Senhor. Então, ou seja, é uma pessoa que, quando pisa em falso, ou seja, não caminha mais junto ao Senhor, não anda nas pisadas do Senhor e nem se ocupa mais com Deus. Por isso, Cristo veio alinhar o nosso andar com Deus. Nós tínhamos pisado em falso. O ser humano foi e deu um piso fora. Deus falou: pera, não te ensinei isso. Isso aí está fora, você pisou fora, você está desalinhado, Adão. Eu falei para você não comer do fruto, você comeu, você está desalinhado. Aí veio Jesus e é por isso que a Bíblia diz, 1 Pedro 2:21, seguindo as suas. Agora veja só como que isso é tão violento, né? No bom sentido dessa palavra, tá? Isso é uma explosão. Porque agora em Gênesis capítulo 5, perceba só, versículo 22 e 24, eu vou ler e te explico. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 24. E andou Enoque com Deus, olha lá, andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou, ou seja, Deus arrebatou o Enoque. O capítulo, se você abrir Gênesis capítulo 5, o que Gênesis capítulo 5 está trabalhando aí? É o capítulo das gerações, falar das gerações, está dizendo, Adão viveu tantos anos, e gerou filhos e filhas, e morreu.
Aí fala de o outro filho. Viveu tantos anos, gerou filhos e morreu. É só assim o capítulo 5. Agora chega em Enoque. O que diz de Enoque? Gerou, andou e morreu? Então perceba o que é andar nos passos de Deus, aleluia, seguir as pisadas do Senhor, que coisa linda, meu Deus. Isto é a única maneira de escapar da morte, andando com Deus Todo-Poderoso, aleluia. Os homens iam gerando, vivendo, mas iam morrendo, mas teve um homem que falou, vai ser diferente, eu vou andar com Deus, vou caminhar nas pisadas do Senhor. Que a morte é quebrada, ou seja, no viver com Deus, porque Deus é a própria vida. Quando fala lá também em Noé, está escrito, Noé andava com Deus, não escapou do dilúvio? Então, um andar com Deus é a única maneira de escapar da morte. No caso que eu estou falando, eterna, para quem for arrebatado, da física também, tá certo? Mas quem anda com Deus escapa da morte espiritual, aleluia, e a maior de todas escapará da morte eterna. Então andar com Deus é receber a própria vida de Deus sobre você, aleluia. Então perceba, vinha falando, até aqui, viveu, gerou, morreu. Então veja, em Enoque, no andar com Deus, quebrou um ciclo do que? A morte é o que? Uma maldição, não é? Só que Enoque quebrou o ciclo da maldição. Levanta a mão direita, que isso é uma profecia. Não importa o que aconteceu nos teus antepassados, porque às vezes o teu tataravó, era isso, era macumbeiro, era feiticeiro, era drogado, era o que for, era um mulambento, quem quer que seja. Aí foi vindo, só via a morte, mas chegou em você? Aleluia, todo ciclo de maldição foi quebrado, porque você passou a andar com Deus, aí Deus pegou e falou, aqui eu quebro esse círculo de maldição, a partir de agora é vida, é vida, alamande comanai, alavassúpia, não importa. Porque existem pessoas que até hoje são cismadas com isso. Não, mas o meu parente lá era macumbeiro, feiticeiro, era prostituto, era não sei o que, era drogado. E a pessoa fica com aquela cisma na cabeça. Não, filho, com você acabou isso. Jesus chegou na tua vida, acabou. Agora você está, só andando nos passos do Senhor, Deus. Maravilha de Deus. Versículo 1, voltando, como é digno, olha lá, então que andeis como é digno. A palavra digno aí é uma palavra muito interessante também, o significado dela é profundo, significa de modo divino, ser adequado por corresponder ao que se deveria esperar, ou seja, o padrão estabelecido por Deus. Então digno é você viver no padrão de Deus. Esta palavra originalmente significa equilibrar as balanças, ou seja, duas entidades com o mesmo peso são comparadas, entende? Então, aqui tem uma balança, aí tem dois pesos. Se algo que está em cima da balança for mais pesado que outro, vai ficar o quê? Desproporcional, não vai? Vai ficar penso. Então, dignidade é isso, andar na mesma balança com o Senhor. De modo que se alguém for olhar para Cristo, se alguém olhar para você, vai identificar Cristo na sua vida. E na minha também, em nome de Jesus. Agora veja isso aqui comigo. Esta é a razão do filho pródigo dizer. Lembra que o filho pródigo disse? Vamos lá, só refrescando a tua memória, tu conhece o texto. Lucas 15, 18 e 19. Ele falou, pequei contra ti, ó Pai. A hora que ele disse, já não sou digno de ser chamado teu. E por que ele perdeu a dignidade? Porque o texto diz em Lucas 15, 13, que ele saiu da casa do Pai. E ele passou a viver uma vida dissoluta. Aí, ou seja, ele saiu do padrão do Pai. Na casa do Pai tinha uma forma de viver. Agora, quando ele sai da casa do Pai, ele passou a viver uma vida desregrada. Dissoluta ali é desregrada, ou seja, uma vida sem ordem. Sair fora do espaço, é isso aí, pastor.
E agora, ele fala o quê? Já não sou digno. Ele falou, já não estou na mesma. Já não estou mais o mesmo. Você sabe que a palavra glória na Bíblia tem um significado de peso. Ele perdeu o peso. Toda pessoa que perde a glória de Deus, ele fica vazio. O que dá peso à nossa vida é a glória do Senhor. Aleluia. E aí vem a pergunta, no caso, né? Ele perdeu a dignidade quando passou a viver de forma dissoluta, fora do padrão estabelecido pelo Pai. Aí vem a pergunta, e qual é o padrão? Qual é o padrão do Pai? Está aqui, o padrão do Pai está aqui, ó. Mateus 10:38. Veja o padrão do Pai. Essa palavra é do Cristo, nosso Jesus. Ele falou, ó, e quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então Jesus é o padrão absoluto de Deus. Olha lá, quem não tomar a sua cruz, o que é tomar a cruz? Tomar a cruz, perceba, tomar a cruz é sofrer pela causa, é renunciar a si próprio, é negar a si próprio. Então a Bíblia diz que nós devemos tomar a nossa cruz uma vez por semana? Todos os dias. E é o que mais? Segue-me, ou seja, eu estou na sua frente te liderando. Então esse é o padrão, é isso que nos faz ser digno, entende? Jesus é o padrão absoluto da dignidade. Agora entende que Jesus ele andava nos passos de Deus, porque o diabo pegou e falou, sai fora do passo, quis transportar. Pegou aí o mistério, falou, vem aqui, deixa eu adiantar o teu ministério vai, como na linguagem de hoje, teu ministério, linguagem feia, chula, né? Vai bombar. E vai ser rápido. Para que passar dor? Não, você pode chegar à glória sem dor. Não existe glória sem dor. Isso aí você precisava anotar. Escute isso, não existe glória sem dor. E eu não estou dizendo que nós somos masoquistas e gostamos de sofrer. Aqui ninguém gosta de sofrer. Se tem alguém aí, me dá aqui que eu vou orar por você aqui, filho. Ninguém gosta de sofrer. Alguém gosta de passar dificuldade? Eu não. Mas passa. E uma das causas, agora isso aqui serve de consolo. Uma das causas porque nós passamos dificuldade aqui na terra, sabe por quê? Para a gente desejar o céu. Porque se você não tivesse dificuldade aqui, para que céu? Se aqui está tudo bem. Uma da calácia, berebassúpria. Uma das causas que nós passamos aflições aqui nessa vida, sabe para quê? Para nossa alma desejar estar com o Senhor. A minha alma está assim, sedenta. Cristão. Aleluia. Glória a Deus, tem que estar assim. Então Jesus é o padrão absoluto do que é andar como é digno, ou seja, de forma aceitável, agradável a Deus. Jesus alguma vez falhou com Deus? Não, então ele é o padrão absoluto. Então temos que tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, tá certo? Senão nós não somos dignos. Então o que nos traz dignidade é viver num padrão estabelecido por Deus, e esse padrão tem nome, é Cristo. Glória a Deus por isso. Andeis como é digno da vocação, A palavra vocação aí é chamado, convite divino para abraçar a salvação de Deus. É o chamado eterno à salvação. Então vamos lá, que andeis como é digno da vocação, aí vem a pergunta, e qual é a nossa vocação? Sabe qual é a nossa vocação? Celestial, veja isso, em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Essa é a nossa vocação. Aqui vocação, não estou falando de trabalho agora por hora, não estou falando de a posição que Deus nos colocou para desenvolver, chamado, aquilo que eu fui chamado para fazer. Alguns foram chamados para interceder, outros foram chamados para liderar, outros foram chamados para cantar, outros foram, e assim sucessivamente. Eu estou falando do maior de todos os chamados. Quando a Bíblia está falando de chamado, não está falando aqui nesse caso, essa palavra vocação aqui, não está falando do nosso desenvolver do nosso trabalho, está falando da nossa vocação celestial. E qual é a nossa vocação celestial? Ser salvo. Esse é o maior chamado, aleluia. Acima de Deus te chamar para pregar, Deus te chamou para ser salvo. Aleluia. Entende? Por isso que Jesus falou para Tomé, não seja incrédulo, seja crente, ou seja, seja um salvo. Veja isso aqui, olha lá. Então, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial,
considerai a Jesus Cristo. Só até aí. Então, considerai a Jesus Cristo. Perceba, este é o maior de todos os chamados, ou seja, a nossa vocação. O chamado para viver em um relacionamento eterno com Deus. Então, aquilo que nós vivemos hoje, andando com Deus, vai resultar no quê? Num viver eterno. Enoque não começou andando com Deus aqui na terra? Onde que ele está agora andando com Deus? Lá na eternidade. É o que vai acontecer com a igreja. A igreja não está andando com Deus, seguindo os passos de Cristo. Daqui a pouco, ó, aí nós vamos viver num relacionamento eterno. Esse é o nosso maior chamado, tá? Não existe maior chamado do que esse, minha gente. Então, a única maneira de viver, ou seja, andar como é digno da vocação celestial, é considerar a Jesus Cristo, tá certo? Então, a única maneira de nós andarmos nessa vocação, a única maneira de nós andarmos nessa vocação celestial como é digno, é considerando a Jesus Cristo. Eu vou dar o significado da palavra. A palavra considerar, e aí a Jesus Cristo, no caso considerar, significa dar atenção muito especial, fixar os olhos, pensar muito bem sobre. Então a vida de Jesus, ou seja, a pessoa de Cristo, deve ser buscada, examinada e vivida. E como que eu examino a vida de Cristo? As Escrituras. Está escrito em João capítulo 5, se eu não estou enganado, acho que é o 39, ele fala: examinai as Escrituras, porque dela, ela testifica de mim. Então, cada vez quando nós consideramos a palavra de Deus, nós estamos considerando a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é como já diz a palavra, examinar. A Bíblia não está dizendo para mim passar com os olhos assim, é fazer como estamos fazendo numa noite como essa, um exame minucioso, é os detalhes, é analisar completamente. Jesus é digno de interesse, aleluia. Não existe nada nessa vida que é digno mais de interesse do que o Senhor. Então a vida de Jesus tem que ser buscada, vivida, examinada, aleluia. E cada vez que nós vamos analisando, buscando a pessoa bendita de Jesus nas Escrituras, porque as Escrituras só falam dele. Tudo que está escrito aqui, tá certo? Tudo que os profetas da antiga aliança viveram, era tudo sobre ele, conforme já deu o exemplo de José. Tudo que José vivia, falava a respeito da vida de Cristo. Lembra Daniel, quando foi parar na cova de leões? Ele não saiu vivo de lá? Era um tipo de Cristo que foi para a sepultura, mas saiu vivo. Então, todas as situações que os homens de Deus do Antigo Testamento viviam, apontavam sempre para a pessoa de Jesus. Os sacrifícios que eram feitos no santuário, o próprio tabernáculo, tudo falava sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então é por isso que nós temos que buscar Jesus de todo o nosso coração, buscar a Ele, examinar as Escrituras com exatidão. A vida do Senhor é a única aqui que é digna de interesse, tá certo? Então nós temos que ter esse desejo do nosso coração, analisar mesmo a vida do Senhor, buscar essa vida de Deus maravilhosa. Agora, encerrando o nosso estudo, vou ler tudo de novo. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, no caso a nossa vocação celestial, com que fostes chamados. A palavra chamados aí, no caso no grego aqui, é uma palavra só, foste chamados, significa chamar, ordenar a vinda, nomear, ou seja, dar o nome a alguém. Tem um sentido de chamar alguém urgentemente a aceitar a responsabilidade de certa tarefa. Então perceba, o chamado de Deus à salvação, ou seja, a nossa vocação celestial, o nosso relacionamento eterno com Deus, nos faz assumir a responsabilidade de termos sido nomeados filhos de Deus. Então todo aquele que foi chamado, tem a vocação celestial, ele é um salvo, ele passa a desenvolver, ou seja, uma responsabilidade no reino de Deus. Ele passa a viver a Cristo, testemunhar de Cristo, ele passa a cumprir, agora sim, o seu chamado ministerial. E qual é o chamado ministerial de todo crente? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é um chamado ministerial de toda a igreja do Senhor, tá certo? Agora, olha que coisa tremenda isso aqui, encerrando o nosso estudo, aleluia. Veja só quando Abraão foi chamado,
ele está num relacionamento salvífico com Deus, veja, e agora ele tem que assumir a responsabilidade de ser luz para as nações, porque Deus chama Abraão para que através daquilo que Deus ia fazer na vida de Abraão, as nações viessem a ser alcançadas pela salvação. Agora veja só a resposta de Abraão à vocação divina, veja só isso aqui, ó. Pela fé, Abraão sendo chamado, leia forte, obedeceu. Olha como que ele responde à sua vocação celestial, ao seu relacionamento com Deus, ele passa a assumir uma responsabilidade. E você veja que ele não titubeou, Deus o chamou, ele se prontificou. E passou a ter uma vida obediente ao Senhor. Por isso que em Gênesis 26, Deus toma ali a palavra e fala com Isaac, ó, se você andar nos caminhos que o teu pai andou, que guardou os meus mandamentos, os meus estatutos e assim por diante, eu vou ser contigo também. Então não basta ser filho do pai da fé, tem que ter a fé do pai. Pegou o mistério aí ou não? Não adianta ser filho de crente, tem que ter a fé, entendeu? E assim vai. Agora veja só isso aqui comigo. Ao se render a Deus, o Salvador, Abraão prontamente aceita a responsabilidade dada pelo Senhor em obediência, ou seja, está submisso ao Senhor. Da mesma maneira também fez Samuel assim. Lembra em 1 Samuel 3, o versículo 4, o versículo 10, o texto diz assim, e o Senhor chamou a Samuel, qual a palavra que ele disse? Eis-me aqui. Aí no versículo 10 ele falou, eis-me aqui, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então quem recebeu o chamado, a vocação celestial, ele vai estar de prontidão, porque agora ele é chamado um filho de Deus, ele é um servo do Senhor, e agora ele passará a assumir a responsabilidade de testemunhar de Deus, testemunhar a glória de Deus, de viver Jesus em sua vida, vivendo, aleluia, para glorificar ao seu Deus. E eu encerro esta mensagem dizendo, aquele que tem a vocação celestial, aceita a responsabilidade dada por Deus de andar como Cristo andou, pois nós pertencemos ao Senhor, essa vida não é nossa, essa vida é do Senhor. Então andamos como Cristo andou, vivemos como Cristo viveu, glorifiquemos ao nosso Deus, porque hoje o mundo está nos vendo, e aí o mundo olha e fala, como ele anda diferente, como ele caminha diferente. É claro, eu estou seguindo os passos de Jesus, é por isso que eu sou diferente. Aí daqui a pouco o mundo vê, mas daqui a pouco não verá mais, porque o Senhor nos tomará para a sua glória. As palmas louvem ao Senhor.